seja muito bem-vindo. Hoje vamos mais uma pergunta do nosso quadro Anete Responde. Essa acho que é Sinayan Araújo. A maioria dos espíritos que desencarnam no Brasil vão reencarnar onde? Eu gostei muito da sua pergunta. Ela é muito interessante. As pessoas se preocupam muito, eu vou reencarnar. Se eu reencarnar nos Estados Unidos, por exemplo, eu teria uma vida melhor do que se eu reencarnar na Arábia Saudita ou um país de terceiro mundo, onde tem a guerra. Todas essas coisas as pessoas pensam quando estão aqui. Mas vamos abstrair, a seguinte metáfora. Imagina uma grande empresa e ela tem diversos setores. Tem setores de informação, setores produtivos, setores de administração, de gerência, ou seja, tem muitas atividades diferentes nessa grande empresa, dessa grande multinacional. E existem vagas em todos esses setores. E você é um candidato a uma dessas vagas. Qual setor você vai se dirigir? O que vai dar mais dinheiro? Sim, mas você está apto a qualquer um desses? Existem aqueles que dão uma remuneração maior e aqueles que têm uma remuneração menor. Mas não é só isso que você tem que analisar. Você tem que analisar também que tipo de trabalho vai ser exigido nesse departamento. Então, que tipo de trabalho o departamento faz, qual a remuneração, mas existe um fator seu também. Você tem as aptidões necessárias para pleitear essa vaga de emprego? Ou seja, nessa vaga você tem grandes possibilidades de ascensão rápida, porém tem exigências específicas de determinado conteúdo. Você precisa ser apto em determinadas áreas. Você tem essa qualificação? Não. Logo, não é indicado para você essa vaga. Mas digamos que você está numa fase de desenvolvimento. Você gostaria de uma vaga estável, não tem uma grande remuneração, mas também não tem grandes exigências de trabalho, mas permite a você, por exemplo, fazer uma pós-graduação, fazer a faculdade. Então, muitas pessoas que estão desenvolvendo-se, ou seja, desenvolvendo seus recursos intelectuais, preferem um emprego que não tenha tantas exigências para que ele possa se dedicar aos estudos, por exemplo. Pode ser o seu caso. Então, pega essa analogia e vamos fazer com a reencarnação. Existem situações de vida que vão permitir para você um desenvolvimento espiritual muito rápido, mas tem grandes exigências e você não tem essas qualificações. Então, o que é que acontece se você reencarnasse nessa situação? Você não conseguiria ter êxito. Então, digamos que o seu orientador diz, não, você não tem condições de pleitear essa vaga ainda. Você não quer uma outra coisa? Por exemplo, você fez grandes conquistas nessa vida, você sofreu muito, você está desgastado. Vamos ter uma vida mais estável, mais tranquila, em que você vai poder se dedicar aos estudos, ao desenvolvimento pessoal. Tudo isso existe. Então, imagine a reencarnação como uma grande empresa, com muitas vagas diferentes, com níveis de exigência e remunerações diferentes. Então, numa vida, você pode ter um crescimento enorme em termos de ganho espiritual. Em outras, você não tem esse crescimento tão grande, mas adquire muitos recursos pessoais na área do conhecimento, por exemplo. Então, uma vida mais tranquila, mais calma, permite você estudar mais. Uma vida que tenha muitas lutas, permite você trabalhar o que aprendeu. Então, imagine isso. Onde é que você vai reencarnar? Você vai procurar a vaga nesse trabalho que lhe permita ganhar o máximo dentro das suas qualificações, com um trabalho que você possa realizar. Eventualmente, você não consegue, e aí você vai voltar e pleitear uma nova vaga, porque você sempre terá uma segunda chance. Deu para entender? Então, não é o pensamento que nós temos aqui. Então, aqui, eu quero um trabalho que tenha um mínimo de esforço e um máximo de remuneração. Quando você está no mundo espiritual, a sua remuneração não é dinheiro, é crescimento espiritual. E o que você mais quer é crescer espiritualmente. Algumas vidas produzem isso muito rapidamente, mas exigem muito de você. E se você não tem as condições, você não está apto a pleitear essa vaga. Então, lhe será oferecida uma outra. Mas tem casos também, por exemplo, em que você já teve várias vagas na empresa e falhou em todas elas. E nesse momento, você vai ter que começar lá embaixo, no início, que são as áreas mais difíceis, com menor remuneração, que envolve muito mais desgaste. Então, pense na reencarnação como um progresso profissional.
E nesse caso, o que você ganha é crescimento espiritual. Se você pensar assim, fica mais fácil entender. Até porque, gente, a reencarnação é uma técnica de aprendizado. Espero ter sido útil para você. Muita paz.